Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Diz o seguinte: E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra. Disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes do teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos que me deixem lavar os seus pés e descansem debaixo da árvore. Amém. Bom, logo no final desse versículo, lá no verso 14, aliás, no verso 11, diz o seguinte: Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados de idade, e cessou de estar com Sara, à maneira das mulheres. E por isso Sara riu. Bom, parece que vou chover no molhado, talvez no começo. Você sabe do que se trata, você já ouviu a história, você sabe ela de decor e talvez melhor do que eu. Mas o que eu vou falar hoje para você talvez mude um pouco a perspectiva de análise. O tema da mensagem é: não seja afobado. Amo o ânimo da igreja. Vamos dizer de novo: não seja afobado. Comemora não, lindo, que você vai sofrer um pouco. Fala para quem está perto de você, diga: não seja afobado. Irmão, a gente está em Alphaville, diga assim: não te atravessa. Essa mensagem, ela me quebrantou primeiro, porque a gente quer crer nas promessas do Senhor, a gente faz orações extravagantes. Existem dias que o nosso coração está inclinado para o favor e para a misericórdia. Então são dias que nós oramos coisas que nunca teríamos a coragem de orar e pedir. Sabe, nós somos pequenos, os nossos sonhos eles são limitados, mas quando Deus entra, os nossos horizontes se levantam e aquilo que era grande começa a parecer pequeno. Então veja, só tem uma coisa que nos atrapalha no meio desse percurso de fé: a nossa agitação, a nossa ansiedade, as nossas crises, sabe? Porque existe uma distância do dia que oramos para o dia que recebemos. Existe uma distância do dia que Deus libera uma palavra para o dia que aquela palavra se cumpre. E o problema é que nesse meio muita coisa acontece. É nesse meio que muita coisa vem aos nossos ouvidos. É nesse meio que a gente senta e faz uma planilha e diz: não tem como, a conta não vai fechar. É nesse momento, sabe? Então quando eu olho para esse texto dessa perspectiva, é porque Deus me moeu nisso. Eu vivi algo com o Senhor, e eu não vou ser muito detalhista, porque eu já tenho fama de fofoqueiro. Estou falando demais da vida pessoal, mas só quero te dizer um negócio. No final do ano, nós batemos na trave de um sonho que tínhamos há muito tempo. E o interessante é que nós não batemos na trave uma vez, nós batemos na trave 3 vezes. E todas as vezes que nós batemos na trave, nós não observamos algo que o dia que o Senhor me mostrou, eu disse: entendi, Senhor. Isso é uma coisa que irrita na gente. No meio é uma dificuldade para entender as coisas. Quando Deus está falando, a gente não entende nada. Mas daí quando passa todo o sufoco, a gente olha para trás e diz: saquei a bolada, agora eu entendi. O problema é o meio tempo, é esse tempo que demora, sabe? Resumindo a história, eu voltei para minha casa, eu e minha esposa, no mês de dezembro, na verdade de janeiro, com um não redondo de Deus.
de algo que eu havia pedido para Ele há muito tempo. Eu havia pedido um lugar, havia pedido algo para o Senhor que chegou a um determinado momento, porque demorou, eu comecei a adaptar. Sabe, eu sonhei com algo que era grande e aí não aconteceu. Eu sabia que Deus ia fazer, mas então, quando o grande não aconteceu, eu baixei a régua. Eu fui para o médio. E aí, irmão, o médio era de boa para dar certo. Então a gente foi, a gente vai viver. Não deu o médio. Aí a gente diminuiu a régua de novo. Porque eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra, mas eu olhava para tudo e dizia, não, tá demais, vou baixar a régua. Aí baixei a régua de novo. E da última vez que eu baixei a régua, deu tudo certo. Não, calma que vai dar errado já. Irmão, escute isso. Da última vez que eu baixei a régua, começou a dar certo. Mas eu disse aleluia. Me lembro de eu e da minha esposa no carro orando, chorando, dizendo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez dar certo e é nosso. Aí nós entramos no lugar e botava o pé e dizia, onde eu colocar a planta do meu pé? É meu. Eu imagino Deus me olhando assim, mas por que esse lugar, se o que você me pediu era outro? Sabe por que agora, se o que você me pediu, eu estava para fazer? Aí eu vou te dizer, lindo, eu fiz uma proposta e eu estou resumindo bem a história. E a pessoa disse, sim, nós aceitamos. E aí, irmão, o erro de todo ser humano é cantar a vitória antes da guerra terminar. Liguei para meu pai, liguei para minha família, falei, esquece, Deus honrou, deu certo. E aí, irmão, passou 7 dias. Era para ter assinado o negócio e o miserável não assinava. E nós entrava na internet e pesquisava e estava lá, não assinou. Até um dia que eu recebi uma ligação. E sabe quando você diz assim, a vitória chegou, atendi. Fala, meu lindo, fala a notícia que você tem para me falar. Aí ele falou assim, só que não é boa. Eu estou aqui, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Ele falou, o homem desistiu, não assinou e já vendeu. Essa é a forma que eu voltei para o Brasil, sabe? Desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, frustrado com Deus. E aí quando voltei, bom, depois de 5 meses, do nada, o que nós procurávamos no início, bateu na nossa porta. 3 améns, eu vou dizer de novo. Do nada, o que a gente procurou muitos anos, nós não fomos atrás, bateu na nossa porta, veio. Aí, lindo, eu me lembro que agora que tinha tudo, eu não tinha nada. Não tinha no bolso, não tinha como acontecer. Mas eu sou vida louca, irmão. Falei, sabe uma coisa, eu vou fazer uma proposta, seja o que Deus quiser. Fiz. O homem não aceitou. E aí eu fui fazer uma carne para minha família. E fiquei 3 horas naquele rolê lá todo. Daqui a pouco chega uma mensagem. E eu já estava conformado. Pensei, graças a Deus, que eu não tinha nem de onde tirar. Recebo uma mensagem e a mensagem era assim: o homem voltou atrás e agora é seu. Calma, glória a Deus, porque não é você, irmão. Eu já estou aqui, o sangue de Jesus tem poder. Vou ter que ir atrás de um agiota. Sabe, irmão, aquele dia que você deseja um agiota crente que não mata, só bate. Irmão, a questão que eu quero te dizer é que a conta não fechava, não tinha a possibilidade de dar certo, mas porque a mão do Senhor estava acima, tudo o que precisava acontecer, aconteceu em prazo recorde.
Deus fez todas as coisas e deu certo. Agora pode aplaudir ao nome de Jesus e pode glorificar. Irmão, eu sei que só tem rico aqui, irmão. Mas rico é curioso igual eu. Você está assim, ó, pelo amor de Deus, dá mais detalhe. Mas o detalhe não é sobre a conquista, é sobre o processo. O que Deus me ensinou e que eu quero caminhar com você é, no dia que eu vi que era grande demais, eu comecei a adaptar aquilo que Deus tinha para fazer. No dia que eu percebi que a promessa era muito grande, eu disse, deixa quieto, vamos baixar o nível, vamos fazer aonde dá. E é aqui que a gente começa a frustrar o coração de Deus, porque Deus só espera algo da gente, que a gente confie nele, sabe, que a gente descanse nele. O problema é que, como as coisas demoram e não são como a gente gostaria, a gente cai em alguns erros que são comuns, tá? Veja, o texto que lemos é uma mulher velha, de idade avançada, casada com um homem de idade avançada, recebendo uma visita do Senhor. Ou seja, é algo extraordinário e já é muito grande. Só que antes de o Senhor fazer o que estava indo fazer, o caminho não era a casa de Abraão, o caminho era Sodoma e Gomorra. A questão é que Deus estava passando por aquele lugar. Deus não estava indo visitar o Abraão e a Sara. Deus estava indo resolver um BO gigante, que era Sodoma e Gomorra. Só que aí, lindo, era o amigo do Senhor, era o Abraão. Então, irmão do aleluia, obrigado. Eu vou dizer de novo, meu lindo, Deus não passa batido por amigo dele, não. Ele não passa correndo por quem é amigo dele, ele para. Diga, ele para, ele para. Então, meu lindo, a primeira coisa para viver do favor do Senhor é, a gente tem que ser amigo dele. Oh, lindo, você ter amigo como ele é muita vantagem. Nossa, você não tem noção como é bom ser amigo dele. Qualquer tempestade ele tem o poder para acalmar. Ele abre o mar vermelho. Ele transforma água em vinho. Ele multiplica pão e peixe. Ele faz água sair da rocha. Ele coloca nuvem de fumaça, coluna de fogo. Irmão, mas diz para quem está do teu lado, diga, Deus não tem preferido, Deus tem amigo. Deus não tem clube. Deus faz por aqueles que o clamam, por aqueles que buscam pelo nome dele, por aqueles que clamam pelo nome e dizem, Senhor, eu confio que o Senhor pode. Bom, a Sara é uma mulher de idade e ela está dentro da tenda. E aqueles seres, aqueles homens dizem, eu estou indo resolver um BO, mas em breve eu vou voltar aqui para te dar algo que é uma promessa, sabe? Um filho. Aí, irmão, eu imagino o Abraão velhinho, de boa aqui, posturado e calmo, ouvindo isso. O homem consegue resistir a algumas emoções, a mulher já não. A Sara lá dentro, irmão, começa a rir alto. A cabeça de Sara está assim, se eles soubessem do Abraão. Não sei por que você está rindo, irmão, estou falando de fé. Mas é o Abraão, né, irmão? São dois velhinhos. Era só boa noite, beijo, minha irmã. Um dia, não tinha mais nada. Aí a Bíblia diz que a Sara riu, irmão. Sara riu. Quando Sara riu, eu imagino que o Abraão também deve ter ficado bolado com a Sara. O Abraão está assim, reclama baixo. Irmão, a Bíblia diz que os anjos do Senhor dizem, por que Sara está rindo? Sabe, por acaso existe algo impossível para Deus?
Por acaso existe algo que o Senhor não possa fazer? Por acaso existe? Sabe, aí a Bíblia diz que, bom, a história você sabe. Sara recebeu uma promessa, e a promessa de Deus vai acontecer. Palavra de Deus não volta vazia, palavra de Deus se cumpre no tempo certo, na estação certa. Mas veja, existe um processo, e o processo que mais nos irrita é porque Deus não nos treina no extraordinário, Deus nos treina no ordinário. Não é na mesa do presidente, é no chão da fábrica que Deus nos ensina. Você está entendendo? Agora, qual é o BO de tudo? É porque no chão da fábrica tem gente que nunca acredita que vai chegar na mesa do presidente. Então a cabeça dele é daquele nível, a perspectiva dele é daquela forma. E o nosso problema é que o que Deus disse é que a gente vai chegar lá, só que a gente fala com quem está aqui e vai querer ficar aqui a vida toda. E aí a gente diz, então, irmão, se você soubesse o que Deus falou para mim, Deus vai fazer algo poderoso. Aí a pessoa olha para você assim. Sabe que tem coisas que no olhar a gente diz muito, né? Sabe que tem pessoas que conseguem destruir sonho de muita gente no olhar, que consegue destruir visão, que consegue aparar os nossos sonhos. Com o olhar ele consegue. Com o olhar ele te bloqueia, ele te paralisa. Tem uma coisa que quando eu fui casar, eu era de uma família muito humilde, e meu pai tinha muitas palavras de maldição, sabe? Eu posso falar isso para você hoje porque Jesus libertou meu pai. Ele salvou a nossa casa, ele transformou a nossa família. Mas eu me lembro de coisas pequenas. Eu me lembro de um dia que eu falei para o meu pai: pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? Coisa simples, eu era um garoto, 14 anos eu acho. E meu pai disse: nós nunca vamos ter. E aquilo ficou, nunca. Só que um dia eu tive um encontro com Jesus, e o que era nunca agora já era subjetivo. Talvez Deus pode fazer, talvez eu possa viver algo diferente, talvez eu possa romper a história. E aí eu coloquei no meu coração: Jesus, o dia que eu casar, eu quero viver tudo o que me disseram que eu nunca ia viver. E a primeira coisa foi o ar-condicionado. Só quem sabe do que eu estou falando aqui, levanta a mão. Tem muito rico, eu tenho que explicar. Quando eu casei, eu fui morar numa kitnet. Kitnet é um lugar que as pessoas moram. Eu tenho que explicar, né, irmão? Fica em Paris? Não, irmão, é um lugar pequenininho. O aluguel era R$320. A gente foi alugar e eu me lembro que eu tinha aquilo: eu vou ter um ar-condicionado. Aí eu cheguei na kitnet, o nome do dono era Edilson. Aí eu disse para ele: ô seu Edilson, tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Aí, irmão, por Deus, que ele fez assim, ó. Tipo assim, pode, mas por quê? Eu falei: dá ou não dá? Dá. Foi: pois faz o buraco, que Deus vai me dar o ar. Eu também não tinha ar-condicionado, só pra você saber, era só fé. E Deus usou minha sogra para dar o ar-condicionado. Não era para rir, irmão, era para glorificar. Eu estou falando de uma mulher de Deus. Minha sogra, irmão, só que a gente tem que desconfiar. A luz vinha R$200 na minha casa, irmão, R$200. O aluguel era 300, a luz vinha 200. Eu imagino o pessoal que ia levar a conta lá na kitnet dizendo: deve ser do prédio todo. Era só meu. Irmão, você acha que eu ligava? Eu não ligava. Eu me lembro que eu ia pro culto domingo à noite, numa igreja bem pequenininha. E eu me lembro que antes de ir pro culto, eu ia lá e ligava o ar-condicionado. Deixava torando, irmão, gelado. Porque eu gostava daquela sensação de entrar em casa e dizer: nossa, a Frozen. Irmão, eu me lembro que um dia eu falei para meus amigos: vocês conhecem a Europa? Era tudo igual eu, irmão. Nós não conhecemos. Então hoje nós vamos comer uma pizza na Suíça brasileira. Era a minha casa. Chegamos na nossa casa, era uma kitnet que tinha 2 andares. A família de baixo fumava, irmão, até dizer chega.
aquilo fedia o corredor todo. Aí eu chegava com meus amigos e dizia: fecha o nariz, o diabo mora aqui embaixo. Mas o Senhor está lá em cima esperando a gente. Aí, irmão, escuta, calma para não gastar mais luz, que eu vou ter que desligar o ar-condicionado. Irmão, nós chegava, por Deus, irmão, como é bom lembrar disso. Nós chegava na porta, meus amigos tudo aqui, ó, esperando. Europa. Bom, quando eu abria assim, ó, vinha aquele ar gelado. Você entrava dentro de casa aqui, ó. Let it go. Let it go. Irmão, meus amigos falavam: nossa, que frio, vou colocar uma blusa. Eu falava: não vai colocar nada, nós vamos ficar gripados junto. É muito investimento para colocar uma blusa. É lindo, sabe qual que é o negócio? É porque aqui eu consegui dizer: pode fazer, faz o buraco. Eu consigo crer. Mas era só um ar-condicionado. O problema é quando Deus diz algo tão grande para você, que você é obrigado a concordar com quem está te dizendo: não vai dar certo, não tem como acontecer. Olha para você, olha da onde você saiu, olha a tua geografia, olha a tua história, olha a tua família, olha para você. É lindo. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu tenho o privilégio de estar numa das igrejas mais relevantes do Brasil, falando do nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não, mas escuta só. Quando Deus falou comigo sobre isso, meu pai falava que eu era burro ainda na época, que eu era retardado, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que a minha vida tinha um fim muito claro. Minha cidade tem 600 mil habitantes. Então, meu lindo, se alguém chegasse para mim e dissesse: para com esse negócio de querer viver o que Deus tem para você, porque olha onde você mora, olha a tua família, olha onde você está. Se você falar para todo mundo da tua cidade, é 600 mil pessoas. Sabe que loucura, lindo? Porque estava todo mundo certo, era grande demais. Sara estava certo de rir, era grande demais, era difícil demais. Abraão tinha motivo de concordar com Sara. Não, Sara, eu concordo com você, a gente é velho, como que vai acontecer um negócio desse? Entende? Eu me lembro que esses dias eu estava ouvindo o pastor André Valadão. E o pastor André, ele disse algo na mensagem. Ele falou: eu sou a 4ª geração de pastores da minha família. E eu olhei aquilo e eu comecei a chorar. Eu fiquei com uma inveja dele. Baixei a cabeça e disse para o Senhor: Jesus, olha aí, Jesus, por que eu não nasci na casa do pastor André? Sabe, Jesus, se o Senhor queria que eu fosse um evangelista, por que o Senhor não me fez nascer na casa de um homem, de um Billy Graham? Já ia falar inglês. Hoje é uma luta para aprender, irmão. Nice to meet you. Sangue de Jesus. Já pensou, Billy Graham? Hey, my son, how are you? Preach about Jesus. Who is your daddy? My daddy is Billy Graham. Oh my God. Agora as pessoas não sabem quem é meu pai. Você entende? As pessoas estavam certas. Estavam certas sobre tudo. Não tem como. Tem coisas, meu lindo, que você é obrigado a concordar. Você só não é obrigado a trazer para dentro de você. Quando alguém dizer para você: é difícil demais, diga: é difícil mesmo. Se quando alguém dizer para você: é impossível, pode dizer: é impossível mesmo. Mas daí acrescenta depois da vírgula: mas para Deus nada é impossível. É lindo. Não importa a circunstância, não importa o cenário, não importa o caos, não importa o que dizem. Você só precisa ter uma coisa na tua cabeça: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Palavra nenhuma será derrubada, palavra nenhuma será confrontada por aqueles que não creem. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Lindo. O problema, ele vai aumentando, porque a gente conta para um, conta para outro, muita gente dá opinião, e aí
Chega um dia que a gente senta e diz: olha, faz sentido, é grande demais. Irmão, esse é o dia que é o pior dia da vida do homem. É o tal do dia que a gente acorda e diz: já sei. É o dia que a gente pensa: nossa, tive uma ideia brilhante. Mas sabe o que é o resumo da ideia brilhante? É algo parecido com o que Deus te prometeu, mas adaptado à tua realidade. Eu vou dizer de novo porque eu achei legal. Ei, lindo! É parecido com o plano de Deus, mas adaptado à tua realidade. Lembra o plano de Deus, mas não é o plano de Deus. Lembra a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. Lembra a grandiosidade daquilo que Ele te prometeu, mas não é nem perto daquilo que Ele vai fazer. Fala para quem está perto de você, fala: rasga o teu plano. Sabe, esquece tudo, reseta as coisas e começa a partir da fonte. Começa a sonhar a partir dele, não a partir de você. Bom, lindo, bom, eu vou continuar. Nesse dia, aleluia. Aí nesse dia a gente acorda e diz: eu já sei. Sara um dia acordou e falou: eu já sei. Existe uma lei que diz que se uma serva tiver um filho, o filho é do dono da casa, é do dono da serva. E aí, lindo, Sara se mete. Sara é afobada, ela é o resumo do nosso coração. A gente não aguenta mais esperar, a gente não quer mais esperar, a gente não aguenta mais. E aí a gente começa a olhar: então o que eu posso fazer? Alguém nos disse: olha, você tem que se mover em direção à vontade de Deus. Mas a parada é que quando você tenta adaptar, você não se move em direção à vontade de Deus, você se move em direção à sua realidade. Eu não sei para quem Deus está falando isso, meu lindo, mas talvez você está com vergonha do que planejou. Talvez você está dizendo: é verdade, Jesus, não tem nada a ver com o que o Senhor falou no começo. É verdade, Jesus, a tua palavra ainda está de pé. É verdade, Jesus, ainda não aconteceu, mas eu não tenho o direito de me meter naquilo que o Senhor vai fazer de forma perfeita. E é isso, lindo, é aprender rápido. Sara chama uma serva da casa chamada Agar e diz para Agar: Agar, você vai se deitar com Abraão e você vai ter um filho com ele. Naquele dia era como se ela estivesse olhando para o Senhor e dissesse: Deus, olha, o Senhor é maneiro, a sua promessa é maravilhosa, mas não vai rolar. A partir de agora, Senhor, eu vou cuidar do negócio. A partir de agora, Senhor, o plano é meu, eu sou o diretor da história. Agora o Senhor senta e assiste, que eu vou mostrar como faz. Eu achei uma brecha, eu achei um jeito, eu achei uma maneira da tua promessa se cumprir do jeito que eu acredito que ela pode. E é aqui, lindo, que tanta coisa começa a fracassar na nossa vida. Tantas coisas que Deus tinha sobre nós, que Deus diz: então tá, você vai fazer, então eu vou esperar você terminar, eu vou esperar você se frustrar, eu vou esperar você, sabe, eu prefiro que você se frustre agora do que viva uma vida toda frustrada. Eu não sei você, lindo, mas eu não quero essa vida para mim. Não sei você, meu lindo, mas eu quero que Deus me pare agora. Não sei você, mas eu quero que Deus diga para mim: para agora, para agora. Devolve o plano para minha mão, deixa eu fazer aquilo que eu prometi. Ainda nada caiu por terra, Deus vai fazer todas as coisas. Eu precisava dessa pregação 3 anos atrás. Eu precisava no dia que eu tive a brilhante ideia, que eu acordei e disse: já sei, que um homem de Deus me ligasse e disse: sabe porcaria nenhuma, sabe de nada, inocente. O que você quer? Uma frustração ou um presente misterioso?
Mas veja, eu imagino que Deus por ser tão bom, diz, então tá bom, faz do teu jeito. Só que não vai dar certo, tá? Mas pode fazer, a Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Mas deixa, vai. Aí a Sara veio, chamou Agar, né? Com Abraão. E aí nasceu um filho. Esse garoto se chama Ismael. E aqui é uma coisa muito séria, porque do dia que Sara se meteu, ela causou uma guerra futura. Do dia que ela se atravessou, no dia que ela não aguentou mais esperar, ela causou um problema que perduraria por gerações, e até hoje os reflexos estão aí. Quando nasce Ismael, Sara acreditava que agora então Deus havia cumprido a sua promessa, mas a promessa de Deus não era Ismael, a promessa de Deus era Isaac. A promessa de Deus não era o ventre de Agar, a promessa de Deus era o ventre de Sara. Sabe, lindo, se a conta fecha para você, você não pode chamar de milagre. Se a conta fecha, se os números batem, se é do teu tamanho, você não vai poder chamar de milagre. Isso é comum. Nós só podemos chamar de milagre aquilo que transcende o natural, aquilo que a calculadora não dá conta de calcular, aquilo que a planilha não dá conta de escrever, aquilo que você olha e diz é impossível. Aí Deus diz, agora é minha vez. E aí a gente pode chamar de milagre. Ei, lindo, Deus não vai fazer a partir de você, Deus vai fazer a partir dele. Ei, é a partir dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é a partir dele. Bom, o que me irrita é que Deus não desistiu do Isaac. É doido, não é? Deus podia dizer, então fica com Ismael, mas Deus está aqui. Cuida do Ismael, que eu estou preparando o Isaac para você. Só que tem um problema que a gente não pode esquecer. Quando a gente se atravessa, o que estava prestes a chegar atrasa pelo tempo que a gente vai ter que se reestabelecer. Eu não sei se você já teve filhos. Se você é mãe de filhos, você sabe, o primeiro ano é um processo difícil. Amamentar, sabe, cuidar daqueles primeiros 4 meses, onde existem os desconfortos da criança. E aí, se você dizer no primeiro mês para aquela mulher, você quer ter outro filho? Irmão, não pergunta isso para tua esposa. Nos primeiros 4 meses não é hora de perguntar nada para ela, é hora de ajudar. Se você perguntar para ela no segundo mês, você quer ter outro filho, ela vai dizer assim, o sangue de Jesus tem poder, vai cortar esse negócio aí. Estou falando alguma coisa que não é lógica? É porque quando a gente faz as nossas decisões, trazem colheitas, e essas colheitas existem tempo de maturação. Um menino precisa desmamar para que o outro possa nascer. Irmão, não é sobre esse tempo que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia fala é que Deus, depois de muitos anos, basicamente 25 anos depois da promessa, Sara acorda um belo dia dizendo, estou me sentindo enjoada. Como assim, Sara? Eu sei, Abraão, tem algo estranho acontecendo. Eu sei, estou enjoada, minha pressão está baixando, estou esquecendo de algumas coisas. Vamos na farmácia. Entra no aplicativo. Coloca os sintomas no chat GPT. Liga para o Domingos e para a Érica. Vamos resolver. Até que a notícia vem.
Ô Sara, você está grávida, Sara. Vamos de novo, Sara, você está grávida, Sara. Você vai estar grávida. Você está grávida, Sara. E tudo é maravilhoso. Só que tem um problema. O dia que Samuel nasce, tem um menino dentro da casa que está perdido agora. De quem vai ser a atenção? Esse é o problema das nossas decisões equivocadas. Esse é o problema de quando a gente se mete. A gente atrai para nós problemas desnecessários. Nós atraímos para nós realidades que Deus não tinha. Então aquilo que Deus te deu, a conta é dele. Mas aquilo que você foi atrás, a conta é sua. Eu sei que é difícil de ouvir, lindo, mas a nossa ansiedade é o que mais destrói a realidade das promessas de Deus na nossa vida. Porque o dia que a promessa de Deus chega, que a gente era para estar, a gente está cheio de trauma das decisões equivocadas que a gente tomou. No dia que a promessa de Deus chega na nossa vida, era para você estar voando, e você diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque o que Deus tinha para você era perfeito, mas o que você fez antes de Deus fazer te trouxe muito prejuízo. Então, lindo, quando Deus me falou comigo de uma maneira difícil, como foi esse ano, algo ficou muito claro no meu coração. Você pode planejar, você pode fazer os teus sonhos, você pode todas as coisas, você pode. Inclusive, você até deve, porque isso mantém o ser humano vivo. Isso mantém a gente acordado, isso mantém a gente alerta. Mas você nunca pode pensar que o que você planejou é maior do que o que Deus tem para você. Eu vou melhorar. O que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior. Isso, pode receber. O que Deus tem para você é maior, é melhor, é superabundante. Não causará dores, não causará prejuízo, não será motivo de choro, mas será motivo do teu testemunho. Será motivo da glória de Deus manifesta na sua vida. O nome dele será glorificado através de você. E no dia que acontecer, você não vai chorar. Você pode até chorar, mas vai ser de alegria, dizendo, Jesus, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar na tua palavra, valeu a pena confiar na tua promessa, valeu a pena, valeu a pena. Entende? Bom, o menino Ismael foi mandado embora. Chamaram Agar e disseram, Agar, não vai ter como você ficar na casa, vai dar muito conflito, você vai ter que ir embora. Ismael vai para um lado. Deus não desamparou Ismael, mas Ismael se sentiu desamparado por Abraão. Sabe, uma guerra de irmãos que nós vemos até o dia de hoje foi causada por uma mulher que, mesmo tendo uma promessa, quis fazer do seu jeito. Então, lindo, algo muito claro para você: todas as vezes que você tenta adaptar o plano de Deus à sua realidade, você atrapalha o plano perfeito de Deus sobre você. Todas as vezes que você se mete, Deus para o que está fazendo e espera você tomar coragem para dizer, chega, devolvo o controle de volta para você. Veja, eu estou vivendo isso a cada dia com o Senhor. Quando eu começo a parar na matemática, eu digo, Deus, seguinte, se for o Senhor estiver comigo, parei com a planilha. Eu imagino que vocês estão vivendo isso aqui um dia atrás do outro. A conta não fecha, Senhor, mas se o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Jesus, o diagnóstico diz que não, mas se o Senhor diz que sim, eu vou viver. Aleluia, 2 amém, vamos melhorar. Lindo, lindo. Está todo mundo dizendo que não vai acontecer, mas se o Senhor diz que vai acontecer. Deus, eu não nasci na família certa para aquilo que o Senhor planejou, mas se o Senhor me colocou lá, é porque o teu propósito é perfeito e maior do que eu posso ver. No dia que o pastor André Valadão falou, eu sou a 4ª geração de pastores da minha família, que eu fiquei com inveja.
Eu comecei a chorar. Eu fiquei bolado. E eu falei para Jesus: por que não? E aí eu baixei a cabeça, pensando, ver se Deus falava comigo, ver se o Vitor Hugo me olhava. E aí eu só ouvi uma voz no meu coração que disse assim: você é a primeira. Não, calma. Não, irmão, calma, eu tô aqui já. Mas ser primeiro é doído demais. É difícil. A gente apanha na frente de todo mundo. Aí eu olhei pro Dondon. Aí o Senhor falou comigo: a segunda. Os meus netos serão a terceira. Os meus bisnetos serão a quarta. Não, lindo, você não está entendendo. O dia que Deus me escolheu, não me escolheu pelo meu passado, me escolheu pelo meu futuro. No dia que Deus te escolheu, Ele não viu, Ele não está nem aí da onde você saiu. Ele é o único que já viu você no centro da vontade dEle, vivendo o sobrenatural. Ele é maior. Olha, eu preciso terminar, meu Deus. Vamos terminar. Tem 26 mil pessoas assistindo agora pela internet, lindo. Eu acho que dá para continuar mais um pouquinho. Lindo. A Sara causou um BO. Mas Deus fez Isaac nascer. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver uma parada que se repete em todas as vezes que Deus prometeu algo. Todas as vezes que Deus prometeu algo, gigantes se levantaram. Todas as vezes. Todas as vezes que Deus liberou promessas estranhas, inimigos se levantaram. Todas as vezes. A incredulidade dominou o coração de muitos, todas as vezes. A Bíblia diz que Deus estava prestes a entregar a terra prometida. Mas os homens que foram examinar a terra, 10 deles voltaram dizendo: não dá, é impossível. E aí quando você ouve, lá no livro de Josué contando o que viveu, ele diz: e aqueles homens inflamaram o coração do povo e fizeram eles chorar durante uma noite toda. Mas sabe, Josué está falando isso de dentro da terra prometida. Não, vamos de novo, peraí. Deus prometeu: vou levar vocês para a terra prometida. Demorou 40 anos, uma geração ficou, os filhos dela foram, os inimigos se levantaram, mais de 35 reis foram derrotados. Deus era com eles, nada faltou. E quando Josué está contando a história, ele não está contando no meio do deserto, ele está na terra prometida dizendo: tentaram tirar a nossa fé, tiraram a credibilidade do sonho, mas nós estamos aqui. Escolham hoje a quem vocês vão servir: ou os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Só que não é no deserto, é na terra prometida. Noé começou a construir a arca, 120 anos. Josué recebeu um sonho, 17 anos. Vai olhando,
Os irmãos tentaram matar José. Tudo é para que a gente desista. Mas aqueles que perseveram, mas aqueles que mantêm os olhos fixos em Jesus, são aqueles que vivem os maiores testemunhos. Eu vou te dizer uma coisa que não é uma tentativa de criar um sentimento de vingança, mas é uma lógica do Salmo 23. Me coloca na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Eu quero profetizar algo de Jesus sobre a sua vida. Todos aqueles que riram, todos aqueles que zombaram, todos aqueles que tentaram puxar o tapete, todos aqueles que tentaram empurrar você, todos aqueles que riram, todos aqueles que não acreditaram, todos aqueles que disseram em alto e bom tom para você ouvir: não vai acontecer, não é para você, você não combina, você é pequeno demais. Eu quero declarar no nome de Jesus que um dia sentarão à mesma mesa com você, olharão nos teus olhos e dirão: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com você? Aí, meu lindo, nesse dia você não vai falar que a conta fechou, você não vai dizer que a tua planilha estava certa, você não vai dizer que estava tudo certo. Não, você vai dizer: foi Ele. Foi Ele, eu não tinha condição, Ele fez. O diagnóstico era negativo, Ele fez. Eu não pus a mão, Ele colocou e resolveu. Amém. E aí a gente se encontra na outra fase da história, o dia do testemunho. O dia do testemunho é o dia mais gostoso de todos, porque daí você olha e diz: entendi. Quando nós vivemos agora essa experiência, a gente ria, eu e minha esposa, a gente dizia: a gente é muito burro mesmo. Engraçado, eu imagino que tem vezes que Deus vai olhar pra gente e falar assim: ó, fofinho, mas de novo vai fazer coisa errada. Sabe, eu imagino que todas as vezes que eu tentei adaptar, Deus olhava e dizia assim: ah, que pena que não vai dar. Só que Ele deixava eu ir, deixava eu passar vergonha. Eu ia na casa dos outros, ligava para alguém: nossa, olha só, vai acontecer. Não aconteceu. Aí eu imagino Deus assim: só esperar, bebê. Para de se meter, deixa comigo. Nenhuma oração que você fez eu esqueci, nenhuma palavra liberada sobre você caiu por terra. Não, é só esperar, espera. Fala para quem está perto de você: espera. Fala para ele: não tenta adaptar o plano perfeito de Deus na sua vida. Deixa Ele trabalhar. Ô lindo, tem a autoridade de Deus nesse auditório. Olha para quem está perto de você e diga: ei, vai acontecer. O que Deus prometeu sobre você vai ser a tua realidade, vai ser o teu testemunho, vai acontecer. Só pelo amor de Deus, não tenta adaptar. Eu termino dizendo a última coisa que o Senhor me fez aprender nesse processo. Quem aqui é bom de matemática, levante a mão. Aí, ó, que coisa linda. Se fosse o Enem. Então você reconheceu que você não é bom de matemática. Mas quem é bom de planilha? Tá me dando vergonha. Quer dizer, tem bom de matemática, tem bom de planilha. Vocês são bons do quê? Aí eu sei que você está pensando: não, mas é que você não perguntou sobre a minha área que eu atuo. Quando a gente fala, lindo, de cálculo você não entende nada. De planilha você é fraco, porque você coloca todas as linhas e esquece da principal. Só vou falar para a irmã do aleluia aqui. Eu fiquei velhice com você. Irmão, você coloca tudo na planilha, você só esquece do principal. Pelo amor de Deus, agora alguém pergunta: fala qual é a linha. É a última.
Eu amo essa parte do suspense. Você coloca tudo: custo fixo, projeção futura, é maravilhoso. Entrada, saída, agiota. Mas falta a última. A última você não vai colocar número nenhum. Você só vai colocar o que ela é. A última linha você vai escrever assim, ó: milagre. Ei, calma, a planilha não está pronta ainda. Aí você vai olhar e vai fazer a conta. Sobe 1, tira 2, vai 3, 4, vai 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual que é o resultado? Não tem. Porque a última linha é o Senhor que vai preencher, não é você. Ei, lindo, o dia que você entender isso, você vai dizer: Deus, eu sou péssimo de conta, eu não consigo colocar na contabilidade aquilo que o Senhor faz. Então, Jesus, preenche tudo, faz do começo ao fim, porque eu creio que o Senhor vai fazer todas as coisas. Você entendeu? Eu coloquei na lista da planilha. Ele falou: você vai falar para muita gente. Eu só conhecia Joinville. 600 mil pessoas. Aí essa semana, o pessoal nosso mandou uma mensagem e disse: ô Dave, bateu 2 bilhões de visualizações as mensagens. Irmão, eu não sei contar 2 bilhões, eu não sei. Eu nunca nem vi. Como se escreve 2 bilhões? Eu tenho dúvida, eu juro para você. Aí eu olho e digo: não sei o que é isso. Aí Deus diz: nunca vai saber, filho, isso não é você. Isso sou eu. Isso é eu que faço. Aonde a tua conta não alcança, eu continuo trabalhando. Aonde sua mão não alcança, eu continuo pegando. É Ele que faz. Bom, terminamos de uma maneira esperançosa, a poder para a palavra se cumprir, mas a gente tem que parar de se meter. Mas tem um negócio que é essa é a minha vida. João, Senhor, a Bíblia. João capítulo 14, versículo 13. Não precisa abrir que eu vou ler para você. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vou te dizer de novo, e já não é o primeiro versículo, já é o segundo. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Antes de a gente avançar, deixa eu te explicar o que significa pedir em nome. Pedir em nome de Jesus é pedir segundo o interesse dele. Jesus, eu quero viver o que é segundo a tua palavra, o que é segundo o teu plano. Aí a Bíblia diz: eu faço. Se você pedir o que eu quero, eu faço. Porque é isso que acontece. A vontade dele é perfeita, boa, agradável. Só que tem último versículo. Aí o último versículo diz: e se vocês me amarem, vocês irão me obedecer. Olha, lindo, a minha função não é entreter você, não é te emocionar, não é te fazer rir. Eu sou um evangelista. A minha função é pregar o evangelho, mas chegar sempre no mesmo texto. Porque tudo é lindo que eu disse. Só tem um problema: a promessa é derramada sobre os amigos de Deus. Você nunca vai ver alguém que não serve ao Senhor dizer: Deus fez na minha vida. Você nunca vai ver alguém que não crê em Jesus dizendo: a promessa dele é real. Porque não dá, as coisas nem fecham, não combinam.
Quando você vê Deus passando na casa de Abraão, ali você não entende muito o nível do relacionamento, porque Deus está ali parando com 2 servos e Abraão serve, mas não está muito claro o que aconteceu ainda. Vem uma promessa, a promessa é maravilhosa, é linda, mas não está claro ainda. Deus não estava nem indo naquele lugar, Deus estava de passagem, mas mesmo de passagem fez uma promessa. Amém? Só que o final do texto quase todo mundo não lê. O final do texto é os anjos do Senhor e ele dizendo: agora vamos para Sodoma e Gomorra. A cena é essa: Abraão, muito obrigado, meu lindo, por ter me recebido, por ter lavado os nossos pés, por ter servido um bolo tão gostoso. A gente vai embora para cumprir a nossa missão. Abraão não tinha a mínima noção de qual era a missão. Tchau, Abraão. Abraão falou: claro, Deus abençoe, vão com Deus. Amém? Os anjos estão indo embora. E aí Deus diz: para um pouco aí. Como é que eu vou passar pelo Abraão e não vou falar para ele o que eu vou fazer? Ele é meu amigo. Eu não sei você, lindo, mas eu não quero mais nada. Eu só quero que ele me chame de amigo. Irmão, não importa nada, não importa o carro, não importa a casa, não importa nada disso. Eu só quero uma coisa, que ele diga: eu não vou passar por esse garoto, eu não vou, não, ele é meu amigo. Eu vou voltar e vou falar para ele o que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer. Então a Bíblia diz que o Senhor volta e diz: olha, nós estamos indo destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, porque ele é amigo, ele tem um acesso que quem é colega não tem. Ele diz: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos, não destrói. Morava o sobrinho dele lá, o Ló. Não destrói. Se o Senhor encontrar, não destrói. E aí o Senhor diz: está tudo bem, Abraão, beijo, me liga. Aí o Abraão falou: não. Se o Senhor encontrar 40, se o Senhor encontrar 40 justos, não. Aí o Senhor: então tá bom, Abraão. Não, Abraão tá, nossa, tá fácil a negociação. Senhor, foi, Abraão, 30. Se o Senhor encontrar 30, não destrói. Tá bom, se eu encontrar 30, eu não vou destruir. Senhor, Abraão, 20. 20. Se o Senhor encontrar 20, não destrói ninguém. Então tá bom, Abraão. Senhor, Abraão. Bom, só amigo que tem acesso dessa maneira. É só amigo que tem esse nível de acesso. O que tu quer, Abraão? 10. Se o Senhor encontrar 10 justos, não destrói. Meu lindo, o maior título do mundo não é o que você coloca na parede, não é a conquista que você consegue ver na conta. O maior título do mundo é ser chamado de amigo dele. Fala para quem está perto de você: a maior promessa é ser amigo dele. E sabe o que eu descubro? É que essa promessa também, a conta não fecha, porque nós não merecemos ele. Nós não merecemos o amor dele. Nós somos difíceis demais para se lidar. O problema é que nós queremos acessar a casa dele sem ser amigo dele. Nós queremos acessar o que ele tem sem estar dentro do coração dele e ele dentro do nosso. Lindo, a gente está sendo iludido por uma geração de coisas plausíveis e tangíveis, sendo que a principal coisa do ser humano é aquilo que está escondido aqui dentro.
Ei, lindo, eu preciso te dizer que a minha passagem hoje aqui é para te dizer: a promessa maior talvez ainda não aconteceu. Não é o filho que vai nascer, não é a profissão que vai romper, não é a carreira que Deus vai te colocar, não é o casamento que você vai viver. Não, 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 não. A maior promessa vem primeiro. Ele precisa entrar na história. Ele precisa ser o teu amigo. Escolha alguém perto de você e diga: se ele for o teu amigo, você tem acesso à casa dele, você tem acesso ao coração dele. A conta não fecha, porque a gente, irmão, quando vai escolher amigo, a gente tem os nossos critérios. A gente gosta de um dinheirinho na receita. Seja sincero, a gente gosta daquilo que é confortável para nós. A gente escolhe ou alguém parecido ou alguém melhor do que a gente. Jesus é o único que escolhe pior do que ele, porque ele é santo, incomparável, e o critério é a máximo. E aí ele olha para você e diz: eu quero fazer uma coisa nova na sua vida, eu quero fazer algo extraordinário na sua história. Irmão, parece coisa de menino, mas é tão gostoso ver o evangelho dessa perspectiva. Uma perspectiva pura, o Senhor dizendo: eu quero fazer, eu quero colocar coisas incríveis na sua história, eu quero fazer, mas eu só quero que você decida. Você quer ser meu amigo? Porque se você me ama, você vai me obedecer, os seus caminhos serão aplanados, as histórias serão encurtadas, e o que demoraria anos será em meses. Eu não sei você, mas eu quero ser cada vez mais best friend dele. Eu quero que ele conta para mim as coisas que ele vai fazer na vida dos outros também. Ó, irmão, Deus ia resolver Sodoma e Gomorra, não tinha nada a ver com Abraão, mas Abraão é fofoqueiro igual nós. Fala logo, Senhor, pelo amor de Deus, que eu estou passando mal. O que o Senhor vai fazer na vida da Jéssica, Senhor? Eu não estou aguentando mais. Fala aí, toda pessoa que vem profetiza para ela. Aí Deus diz: claro, eu vou falar, você é meu amigo, você não vai contar para ninguém. Esse é o nosso defeito, né? Mas, para concluir a demanda que me é solicitada, meu convite para você hoje não é para o milagre que você vai viver, porque já está certo. Não, você não entendeu, vamos melhorar. Lindo, o que Deus te prometeu, o que eu orar não vai mudar nada. Se Ele prometeu, vai se cumprir, acabou. Eu não tenho como fazer diferente. Sabe, eu podia dizer: se você vir aqui na frente, se você fazer isso, Deus vai acelerar. Estou mentindo. Deus vai fazer na hora que Ele quer, no timing perfeito, com o processo respeitado, e ninguém vai poder se opor, nem eu, nem você. Acontece. A maior besteira que um homem pode cometer é tentar lutar contra uma palavra de Deus. Você sempre vai perder. Você sempre vai perder. A Bíblia tem milhares de exemplos que falam sobre isso. Lembra do gigante quando entrou no campo de batalha para derrotar Davi? Não era um menino, era uma palavra que ele estava lutando. Muito obrigado, irmão do Aleluia. Eu vou melhorar e vou falar só para você. O Senhor disse: você vai ser o rei de Israel. Coitado do Golias, não sabia disso. Se soubesse, falava: deixa quieto. Se o menino ainda não é rei, não vai ser eu que vou conseguir parar o que Deus tem na vida dele. Sabe, lindo, não foi a funda que venceu o gigante, foi a palavra que estava sobre Davi. Então não vou arrumar. Agora, uma coisa é certa: se você for amigo dele, se você rasgar o teu coração hoje aqui e dizer: Jesus, eu não vou dividir mais o meu coração. Meu coração é 100% teu. Talvez você acredita em Deus, mas você acredita em mais um monte de coisa. Você ainda está confuso na sua fé. Você procura aqui, mas você sai daqui e procura em outro lugar, porque você tá confuso. Uma das coisas que eu me alegro muito é que o Senhor
tem me levado para falar de Jesus em lugares que nunca teve pregação. E eu acho maravilhoso isso. E eu respeito todo mundo. Se você quiser acreditar na fada do dente, você pode acreditar. Mas eu tenho o direito de te dizer que o dia que você conhecer Jesus, você vai descobrir que Ele é suficiente. Amém? Fala para alguém de Capricórnio perto de você. Fala para o irmão de Sagitário perto de você. Fala, Jesus é suficiente. Uma moça perguntou para mim esses dias: qual é o teu signo? Falei, Áries. Você falou, então você é isso, aquilo outro. Eu fiquei assim, a cara de glúteo. Eu não entendo nada dessas coisas. Achei bonitinha falando. Aí ela olhou para mim, ela percebeu que tinha algo errado. Ela falou, você não acredita? Eu falei. Ela falou, não, mas é que os astros e as estrelas dizem. Eu falei, não, linda, peraí. Salmos 19:1. Os céus não falam sobre o meu futuro. Salmos 19:1 diz, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é o que você não pode, é o que você não precisa. Diga para quem está perto de você, você não precisa de mais nada se Jesus estiver contigo. Amém? Você entendeu? É isso. O que eu tenho que pagar? Nada. Já foi pago na cruz do Calvário. A decisão mais importante da vida, você não tem preço para pagar, porque nem se tivesse conseguiríamos. É só arrepender e confessar. Arrepender do quê? Dos teus pecados, do teu passado longe dele. E confessar o quê? Que Ele é o teu Salvador, o teu amigo necessário, e que você não tem para onde ir se Ele não entrar na tua história. Amém? Tem que mudar muito para tomar essa decisão, sim ou não? Fiquei confuso. Tem que mudar, sim ou não? Se alguém disse sim perto de você, olha para ele e diga, não viaja. O evangelho vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Por que dizer que você tem que mudar para tomar uma decisão como essa? É a mesma coisa que você dizer para um gordinho, ó, emagreça e depois começa a dieta. Tirando a gangue do Monjaro, irmão. Muito irmão acusado aqui agora. Só funciona com dieta. Então o evangelho vem do jeitinho que você está. E essas são as letras grandes do contrato. Mas as pequenininhas diz: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. Porque o evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Amém? Então, lindo, bom, é só você que pode tomar essa decisão. A segunda decisão é você que já foi do time. Aí você veio aqui hoje e falou, ah, nossa, eu vou. Essa igreja está bombando. Está no hype. Você entrou aqui, Deus te pegou do começo já. Que saudade, Senhor. Aí o Senhor está dizendo para você, eu tenho mais saudade de você do que você terá a vida toda por mim. Só volta, lindo, volta. Não é sobre o lugar, é sobre Ele. Volta para o Pai. Você não volta para casa, primeiro você volta para o Pai da casa. A casa vem depois. Talvez seja aqui, talvez seja outro lugar, mas você tem que voltar. Amém? Então pronto. Terminei. Vou perguntar, se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão. Aí no sim, você levanta a mão. E a gente está na Lagoinha, aqui o povo faz festa, voa, foguete, tempestade, né? Porque se a Bíblia diz que tem uma festa no céu, vai ter festa na terra no mesmo nível. Amém? Então, lindo, você não vai escapar. Fala para quem está perto de você, fala assim, você não vai fugir hoje. Fala para ele, a casa caiu. Fala, Deus tem coisa para fazer, mas Ele só vai fazer se você chamá-lo de amigo. Amém?
Então eu vou dizer para você o que eu sou aqui hoje. Simples, eu só sou o porteiro do prédio que ligou na tua casa e disse: tem um homem chamando você para entrar. Aí você vai dizer, porque você é rico, mora num apartamento alto, qual que é? Quem que é? Aí eu digo: Jesus. Aí você diz: o que ele quer? Não sei, mas está com mala, parece que vai morar. Calma, que eu sou um porteiro detalhista. Tem mala, mas tem rodo, vassoura, produto de limpeza. Parece que antes de ele morar, ele vai fazer uma faxina absurda dentro de você. É lindo. Pode entrar, sim ou não? Se a sua decisão for sim, se você sabe que o Senhor trouxe você hoje para isso, e você não vai escapar mais nem um dia, eu vou contar até 3, e você vai levantar e vai sair do teu lugar e vai correr aqui para frente. 1, 2, 3. Vem, corre, vem. Deus abençoe, meu amor. Vem. Aleluia. Vem. Lá de fora, onde você estiver, vem, meu lindo. Vem correndo, bebê, corre! Oh, aleluia! Vem, bebê, vem. Ô lindo, eu vou falar uma coisa pra você. Irmão, nós vamos ter que mudar o nome do culto. Não é mais culto de domingo não, irmão. É encontro de desviado 2024 de Lagoinha Alphaville. Não. Você tem misericórdia. Não pode. Leolindo, você talvez pode ter entendido errado. Eu prefiro que você desdecida. Porque me frustre hoje, mas não frustre o Senhor amanhã. Eu quero dizer que se você tiver caráter, amanhã cedo, quando você acordar, haverá uma voz dentro de você dizendo: você não é mais o mesmo. Deixa eu completar a obra que eu comecei. Deixa eu completar a obra que eu iniciei em você. Você está entendendo? O convite para o Evangelho não é um convite para uma vida perfeita. Aliás, eu preciso te dizer que antes de melhorar, vai piorar. Porque quando Jesus entra, a primeira coisa que acontece em você, os teus olhos se abrem e você consegue ver o quão longe de Jesus você estava. Só que o bom é que agora você tem um socorro bem presente na sua vida. O convite do Evangelho não é para a vida, é para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Entende? Mas aí o novo há uma esperança de Jesus sobre você. Há um texto na palavra que diz: eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. E os seus olhos ainda não podem ver, mas eu, o Senhor, colocarei caminho no deserto, rio nos ermos. Lindo. Recebe essa palavra de Jesus sobre você. Você ainda não consegue ver o resultado da tua decisão, mas eu quero declarar sobre Jesus. Jesus na sua vida é maior do que você pode ver, é mais extraordinário. Você ainda não entendeu, mas não é só você que muda. A geração que vem depois de você será outra. Escute bem: tudo o que Jesus curar em você, os teus filhos não irão chorar pela mesma dor. Amém? Nós vamos orar. Se tiver mais alguém ainda aí, vem. Online, se
Se você está na sua casa, não importa o lugar do mundo que você esteja agora, e você está tomando essa decisão, eu quero que você escreva nos comentários, diga: eu estou aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Não importa onde, se você estiver voltando, você vai dizer: eu estou voltando para Jesus hoje. E nós vamos orar, e o seu nome será escrito no livro da vida, e a sua história nunca mais será a mesma, no nome de Jesus. Pastor André, ei pastor, cadê o André? Eu quero que o senhor ore. Eu sou evangelista, eu vou embora, ele é o pastor, ele fica. Irmão, eu sou o promotor da festa, ele é o DJ. Você é o porteiro, eu sou o síndico. Vamos orar, estenda suas mãos. Você que está aqui à frente, feche teus olhos. A gente quer profetizar sobre você. Pai, a tua palavra diz que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós declaramos sobre cada vida aqui à frente, rendida, o passo de fé que eles estão dando é suficiente. Eles não estão se tornando evangélicos. Não é sobre fazer parte de um novo lugar, é sobre estar debaixo de uma nova unção para viver um novo tempo. A tua palavra diz que há uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos, e o Senhor vai nos honrar derramando óleo fresco sobre a nossa cabeça, e o nosso cálice vai transbordar. Nós declaramos sobre cada vida aqui à frente, do alto da cabeça à planta dos pés, unção que despedaça o jugo, novo tempo, novos milagres, novas vestes, uma nova mentalidade. A partir de hoje, não importa mais o pai que você teve, talvez alguns traumas do teu passado te paravam até hoje. A partir de hoje, o que importa é que tipo de pai o seu filho vai ter, que tipo de mãe o seu filho vai ter. Deus está fazendo uma coisa nova, e nós somos testemunhas que a partir de hoje, vamos igreja, declare: a partir de hoje começam os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode celebrar a salvação no seu lugar.